Seja muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes de receber vocês aqui. E hoje falando sobre um tema que um dos nossos, né, na verdade foi uma das nossas amigas, né, que nos seguem no Facebook, né, seguem a Academia do Jovem Cristão, nos sugeriu que nós fizéssemos, né, essa live sobre esse assunto. E o assunto de hoje é medo. Bom dia para você. O tema da live de hoje é sobre medo. Nós falaremos hoje sobre assuntos que relacionam a esse sentimento tão invasivo, tão devastador, sobre esse sentimento literalmente assustador. Hoje eu tô com uma cara de sono, cara. Olha só isso, essa olheira, rapaz. Parece que eu dormi com o nariz entupido hoje. Bom, galera, então o nosso assunto hoje é sobre medo. Nós estaremos abordando essa parte do conhecimento bíblico até mesmo. Nós estaremos falando sobre o que a Bíblia diz a respeito do medo. E o medo, como sempre, né, ele é muito invasivo. O medo é um sentimento ao qual ele nos escraviza. O medo ele é um invasor. O medo não é algo normal. O medo não é algo comum. Você não nasceu para ter medo. Você não nasceu para realmente viver com medo, nessa dependência, né, do medo. Não, você não nasceu para isso. O medo, ele é um sentimento instalado, que até certo ponto ele pode ser muito bom e nós vamos falar sobre isso aqui hoje. O medo até um certo momento ele é interessante, ele é legal, ele é bom porque você pode usá-lo de alguma forma. Assim como todos os sentimentos. Você vai ouvir algumas expressões aqui hoje e que eu sempre falo nas minhas palestras, né, nas minhas pregações. E uma das expressões que eu digo é que todo defeito, entenda isso, vamos começar fixando esse conhecimento hoje. Todo defeito um dia já foi uma qualidade. Então vamos à primeira etapa desse pensamento. Todo defeito um dia já foi uma qualidade. Então todo defeito um dia já foi uma qualidade, ok? Então o que acontece? Nessa condição de que todo defeito um dia já foi uma qualidade, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, um defeito, ele é uma qualidade que foi usada fora de medida. Então, por exemplo, vamos citar exemplos disso. Nossa, você é muito medroso, você é muito medrosa. Vamos falar de medos, né? Nossa, você não dá, rapaz, porque você não pode ser assim medroso, tal, não sei o quê. Você tem medo de tudo e tudo mais. Mas então isso é o excesso, porque de alguma forma o medo ele te protege. Se você tiver um pouquinho de medo, você também toma certos cuidados. É uma segurança, é um senso de segurança, sim. Só que quando você é dominado pelo medo, aí é ruim. Aí não presta, aí não serve. Quando você é dominado pelo medo, aí é ruim. Por exemplo, uma outra qualidade, né? Vamos falar de uma outra qualidade. Uma outra qualidade que a gente vê muito nas pessoas e satura é a sinceridade. A sinceridade em excesso é aquela pessoa que ela não sabe ter equilíbrio, entendeu? Então ela perde o equilíbrio, literalmente, do senso de falar com as pessoas, de como falar. Então, quando uma pessoa, nossa, essa pessoa é franca demais, essa pessoa, ela chega a ser vulgar, intransigente, né? Vulgar, não sei se essa é a palavra, mas esse contexto que eu digo que, por exemplo, todo defeito um dia já foi uma qualidade. É que, na verdade, você perdeu o equilíbrio dessa circunstância. Então, é onde prejudica, é onde fica ruim, é onde não é legal, tá? Então, o que acontece? O medo, assim como todas as circunstâncias que eu falei de defeito, o problema está em se dominar pelo medo, tá? O medo, ele existe e pode ser usado de alguma forma dentro de uma medida, mas desde que ele possa ser dominado, né?
uma ordem dada por Deus até mesmo para o homem quando ele veio ao mundo. A ordem de Deus ao homem era domine sobre peixes, aves, tal, tal. Então, sobre o homem está um domínio, um governo. Deus dá ao homem governo, governar alguma coisa. Aí a pergunta que eu faço, você acredita que você pode governar alguma coisa fora? O que é fora? Vamos pensar dentro de você e fora de você. Você acredita que é possível você dominar algo fora de você, como por exemplo, um projeto, uma ideia, um trabalho, se você mesmo não se domina? Se você não domina, não domina os seus sentimentos de medo, ansiedade e assim por diante? Vamos começar com essa pergunta hoje. O que te faz acreditar que você, não dominando a si próprio, vai ter domínio sobre as circunstâncias ao redor? Já parou para pensar nisso? Que às vezes, muitas vezes, você não consegue viver determinadas situações. Por quê? Justamente porque te falta domínio sobre si próprio. Então o domínio é muito importante. O domínio é uma circunstância ao qual nós a todo momento somos chamados a atentar para isso. E hoje nós vamos aprender domínio sobre o medo, vamos aprender o que é o medo, de onde ele vem, quais as suas características e quando o medo deixa de ser um aliado e passa a ser um problema. Ok? Dani, qual que é a passagem bíblica que aborda sobre medo? São várias. Tudo que você vê sobre a palavra medo, uma outra palavra, né, diretamente medo, covardia, tem uma outra palavra também que a gente tem na Bíblia, que nós provavelmente vamos ver em algumas traduções bíblicas, se você acompanhar a leitura de hoje, a palavra timidez, né? Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Está escrito lá na palavra, lá em Apocalipse, né? Os tímidos. Mas como assim, pastor, o tímido? O tímido que a Bíblia ao qual se refere é o medroso. As pessoas medrosas. Por quê? Você vai entender o porquê que uma pessoa medrosa não pode herdar o reino de Deus. A pessoa que é dominada pelo medo não pode herdar o reino de Deus. Vamos então na nossa leitura bíblica, lá em Marcos, no capítulo 4 e no versículo 35. Marcos 4 e 35 diz o seguinte: quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos. O que ele disse aos seus discípulos? Vamos atravessar para o outro lado do lago. Versículo 36. Então eles foram deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Versículo 37. Mas logo se levantou uma terrível tempestade, ondas enormes começaram a arrebentar dentro do barco, até que ele ficou quase cheio d'água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo lá na polpa do barco. Onde é a polpa? A polpa é a parte de trás do barco. Com a cabeça sobre uma almofada. Cheios de inquietações, os discípulos o acordaram bradando, ou seja, gritando: Mestre, nós estamos quase nos afogando. E o Senhor nem se importa? Então ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se. O vento parou e o mar houve uma grande calma. Ele perguntou-lhes: por que vocês estavam com tanto medo? Vocês ainda não têm confiança nenhuma em mim? Versículo 41, eles ficaram cheios de espanto e diziam uns para os outros: quem é este homem que até os ventos lhe obedecem? Olha só que coisa maravilhosa. Jesus, ele repreende, literalmente Jesus repreende uma atitude dos discípulos. Ele diz assim, olha, como vocês ainda têm medo, como que vocês ainda podem ficar apavorados, não é mesmo? Bom,
Por que Jesus tem essa atitude com relação aos discípulos? Porque Jesus sabia que o medo, que é um sentimento totalmente invasivo, é um sentimento capaz de bloquear e impedir a ação de Deus na vida dos homens. É isso aí. Bom, olha só que interessante. Eu tenho esses resumos da palavra que eu costumo fazer nas minhas pregações, e eu vou estar postando esse texto lá na academia do jovemcristão.com hoje à tarde. Eu vou estar deixando para vocês e vocês vão poder acompanhar um pouco mais de onde vem o medo, a origem do medo, tá? Mas olha que interessante, uma coisa que está nesse artigo que eu escrevi aqui é que a revista HSM, que é uma especialista em liderança executiva, publicou em 2012 uma pesquisa do Centro de Neuroliderança e Cérebros Produtivos dos Estados Unidos, apontando que de 60 mil pensamentos diários de uma pessoa, 80% são pensamentos negativos. Ou seja, pensamentos de medo, pensamentos de não posso. Ou seja, de 60 mil pensamentos, 80% são negativos. Daria na margem dos 48 mil pensamentos negativos para 12 mil pensamentos positivos. Essa pesquisa foi realizada, publicou em 2012, é uma pesquisa ainda muito atual e fala sobre neuroliderança, a atitude de liderar as pessoas. Então, o que acontece? De uma margem de 60 mil pensamentos, você tem 80% de pensamentos negativos, pensamentos de medo, pensamentos que te bloqueiam, pensamentos que querem travar a sua vida, pensamentos que querem bloquear o que você está fazendo. E eu posso dizer que a maioria deles é manifesto através do medo, tá? Pensamentos negativos é uma coisa do tipo assim, nossa, eu vou colocar aquele chinelo verde. Ah, não, vai ao azul, olha aí, ó. Não, vai ao azul, não. Não. Vou descalço. Entendeu? Então, por exemplo, o que eu quero dizer com pensamentos negativos? Só para a gente abordar. Dentro dos pensamentos negativos está o medo também. Mas dentro do pensamento negativo, ele também é útil. Veja que, por exemplo, o senso de escolha, ele vem mediante negativas. Então, para você afirmar alguma coisa, para você escolher algo, então é preciso você negar outras coisas. Você não tem como ter tudo ao mesmo tempo, como eu já falei aqui algumas vezes. E aí o que acontece? Biblicamente falando, parte dos pensamentos negativos são oriundos de medo, vêm de medo, estão embasados no medo. E por que o medo é tão destrutivo? Bom, o medo é tão destrutivo porque ele impede a ação da fé. A fé, para você manifestar a fé, é necessário você dominar o medo, a desconfiança. Numa outra circunstância, Jesus vinha caminhando sobre as águas, os discípulos também, aquele vento e mar agitado, e de repente Pedro olha e eles identificam. Na segunda instância, que a primeira vez eles acharam que fosse fantasma, mas Pedro identifica Jesus caminhando e vindo em direção a eles. E aí o que acontece? Pedro, puxa mestre, que legal esse negócio de andar sobre as águas. Posso? Pode. Vem, Pedro. E Pedro teve uma atitude corajosa, ele nem pensou. Ele realmente, foi e começou a andar sobre as águas. Mas de repente diz a Bíblia que ele olhou e teve medo. Nesse instante ele afundou. Existe uma outra palavra na tradução bíblica também que fala que Pedro duvidou. Então nós podemos fazer uma linha de sinônimos aí, né? Medo, dúvida. Nós temos a palavra também timidez, né? A timidez em excesso, essa circunstância em excesso também são um tipo de medo. Medo, dúvida, timidez, covardia, aquela coisa, não, manda outro, ou não, vai você, entendeu? Que eu não vou, eu tenho medo. Então,
Essas circunstâncias que você encontrar na Bíblia, analise, veja se é um contexto de medo. Muitas das vezes poderão estar num contexto envolvendo medo, né? Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então, medos, medrosos. Por quê? Pelo caráter, pelo critério fé. O que é o critério fé? O critério fé é porque a nossa crença, o cristianismo, é por meio da fé. Jesus disse que tudo que fizermos era por fé. O justo viverá pela fé, está escrito na palavra. Você vê lá no profeta Abacuque isso escrito. Então o que acontece? Uma pessoa do reino de Deus, uma pessoa cristã, ela vive por fé. E fé é um sentimento totalmente oposto ao medo. Então fé é um sentimento totalmente oposto ao medo. Grave isso, grave. O meu medo é um sentimento oposto à fé. O meu medo é um sentimento oposto à confiança essencial em Deus. Fé é confiança essencial em Deus. É enxergar o invisível. É ver realmente Deus agir de uma forma extraordinária. Então, fé é você crer naquilo que muitas pessoas, ou seja, todos, não viram. Somente você está vendo. Fé é justamente você enfrentar sentimentos de medo, tristeza, depressão, ansiedade. É você realmente partir para cima, sair da zona de conforto e acreditar que o projeto, a ideia, os planos que realmente estão no seu coração, que são para um bem maior, que são para um coletivo, realmente são oriundos, eles são provenientes, eles vêm de Deus. E o medo te trava. Quando você se deixa ser dominado pelo medo, por exemplo, um exemplo muito clássico de medo, que nós usamos cotidianamente e não nos atentamos para o cuidado devido. Por exemplo, não, vamos de carro ou vamos fazer tal coisa. Não, vamos dar um exemplo, vamos fazer alguma coisa. Mas e se... Exemplo clássico, vamos à praia. Pô, vamos à praia, legal, bacana, não sei o que, show de bola. Mas e se o carro quebrar? Não vamos porque o carro pode quebrar. Não vamos porque pode chover. Não vamos porque pode não fazer sol. Não vamos porque... não, eu tenho medo de... Olha aí, ó. Sutil. Não vou não porque eu tenho medo. Por exemplo, não vou fazer um negócio, não vou entrar num projeto, não vou fazer um investimento. Não, vai que a empresa quebra. É o risco que você corre, amigo. Não vou assumir mais um ministério. Não, eu tenho medo, vai que dá errado, vai que não, eu tenho medo. Eu não gosto disso, não. Eu tenho medo, eu não vou fazer porque eu... Não vou fazer porque eu tenho medo. Opa! E aí, como que a gente faz com isso então? Esse é o grande X da questão. Você tem que tomar um cuidado muito grande. Você tem que avaliar quais são os seus motivos. O que está te motivando? Você tem que, literalmente, entender o que está te motivando. Pastor Daniel. Então é a motivação? Sim. A motivação é que faz toda a diferença. Então, por exemplo, vamos analisar friamente. Vamos pensar friamente, ok? Então, por exemplo, assim, o que é... Você tem que analisar a sua intenção, para a gente poder entender claramente. Eu não vou à praia. Ok, não vou à praia porque nesse final de semana eu me programei para fazer outras coisas. Não vou porque eu vou no próximo final de semana, eu vou marcar outra época, agora não dá porque eu coloquei outras metas, eu estou com outros projetos. Eu não vou porque eu não quero ir esse final de semana. É melhor do que você falar assim, não vou não, vai que o carro quebra, entendeu? Ou, por exemplo, vou investir numa empresa, não vou investir numa empresa. Por que eu não vou investir numa empresa? Não, vai que a empresa quebra. Pô, cara, até onde você está trabalhando pode quebrar hoje e as coisas acabarem. Então, o que acontece? Você tem que entender, você tem que perder esse senso do medo.
tá? Você tem que perder essa atitude e esse propósito, tá? Vamos lá. O que é perder o propósito do medo? Ah, não vou investir nesse negócio agora. Por quê? Porque não é a hora. Tá, por que não é a hora? Porque eu estou focado em outros projetos. Eu estou focado em tal coisa. Ah, beleza, então ok. Ah, mas e... Não, mas isso é muito arriscado. Ué, enfrenta seu medo, enfrenta o risco, caramba. Ah, não, mas e se quebrar e se fizer? Enfrenta, você confia em quem? Em Deus, né? Confia em Deus. Ah, então confiar em Deus significa que, por exemplo, eu vou investir no negócio e a empresa não vai quebrar. Não, isso não é confiança em Deus, tá? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você confia em Deus, tá? Por exemplo, Pedro confiou em Deus para caminhar sobre as águas. Mas Pedro é quem caminhou sobre as águas. Ele quem saiu do barco. Ele pôs a perninha dele para fora e ele confiou. Pô, peraí, eu vou caminhar porque eu vou arriscar. Ah, tudo bem que tá Jesus ali, mas eu vou arriscar. Então o que acontece? Uma coisa muito importante, a gente tem que ter entendimento do senso, o senso do que é você confiar também. Ah, tem gente que quer investir no negócio e, por exemplo, acha que, poxa vida, eu não quero investir nisso por medo. Aí vai e investe. O pessimista, né? Lembra aquele excesso de pessimismo ou excesso de otimismo? Pessimista. Nossa, cara, não, mas isso eu não sei não vai dar, não dá certo, tal. Aí pega e vai pro negócio. Beleza, beleza. O grande X da questão é que você tem que entender nesse processo de confiança é que o fato de você confiar em Deus não é ausência de dificuldades, não é ausência de problema e também não é ausência de que o negócio vai dar errado. A gente tem uma maldita mania de acreditar que tudo que a gente vai fazer com Deus tem que ser super, mega, vai dar certo. Não. Tem vezes que Deus vai te colocar na fornalha como fez com Daniel. Daniel foi fiel a Deus, foi servo temente ao Senhor, mas foi para a fornalha. Ir para a fornalha foi um testemunho para Deus. Mas é fácil para a fornalha? Não, seu cara de pobre. O que é um cara de pobre? Pra gente lembrar o que é o cara de pobre. O cara de pobre é aquela pessoa que, cara, literalmente tudo, não sei, não dá, cara, não consigo. É esse cara, o cara de pobre é o cara que não consegue. E esse cara é medroso. Esse cara tem medo de tudo, o cara se bloqueia, o cara se trava, o cara fica realmente preso a uma circunstância que ele mesmo cria. Por quê? Ah, não. Eu sei que é Deus quando tudo dá certo, quando tudo fica perfeito. Cara, não é assim que as coisas funcionam. Foi fácil para Pedro pisar na água? Não, e Pedro afundou. Ele corria esse risco. Mesmo assim, Jesus tirou ele da água com as mãos dele. Discípulos estavam no barco, passagem de hoje de Marcos 4, do 35 ao 41. Discípulos estavam no barco com Jesus. Eles eram experts no assunto. Eles eram pescadores. E eles ficaram apavorados porque eles sabiam que o barco ia virar. E eles acordaram Jesus para tirar a água do barco, cara. Ou, sei lá, fazer o quê? Ó, mestre, vamos virar, o barco vai virar aqui. Se agarra no que você pode aí e sai nadando, porque casa caiu. Os experts falando. Só que Jesus repreende. Poxa, experts, até quando vocês não irão confiar em mim? O fato de confiar em Jesus ali, Jesus acalmou a tempestade. Mas e se Jesus não tivesse acalmado a tempestade? Como que ia fazer? Paulo estava indo para Roma ser preso e Deus não acalmou, Jesus não acalmou a tempestade. O barco afundou e Paulo teve que nadar até uma ilha próxima, até um pedaço de terra próximo. Duas circunstâncias, amigo. Paulo chegou na praia, ainda está no final do livro de Atos isso. Paulo chega na praia sentado e uma cobra ainda vem e morde Paulo, ao ponto de quem está ao redor falar, nossa, cara, esse cara tá cazica mesmo. Esse cara tá amaldiçoado mesmo, porque o cara escapa de um naufrágio, cai na praia, a cobra vem e pica ele. Aí diz que aquelas pessoas nativas, as pessoas que estavam ao redor, viram que Paulo não morreu e passaram a crer na mensagem de Paulo.
Foi bom ser picado por cobra? Foi bom ter que nadar até a beira da praia para não morrer? Não foi. Mas e aí, você vai ficar com medo até quando? Tá? Então, falamos de pensamentos negativos. Grande parte dos pensamentos negativos, né? Grande parte dos pensamentos, de 60 mil pensamentos, 48 mil, na maioria, é uma média, tá? Não são 60 mil exatos, mas 80% é negativo e dentro desses pensamentos negativos estão os nossos medos, tá bom? E eu vou falar aqui de duas origens, né? Do medo que nós temos, só que eu quero, antes de falar sobre as origens desse medo, eu quero já mandar um grande abraço para todo mundo. Quero fazer um intervalinho aqui para a gente poder mandar um grande abraço para todo mundo que está assistindo. Eu quero agradecer a Lilian, que foi a pessoa que sugeriu essa live, né? Na minha timeline, né, do meu perfil pessoal, Pastor Daniel Marinho, você vai poder ver que eu fiz uma postagem lá falando sobre os assuntos que talvez vocês queiram, né, que a gente coloque nas nossas lives, né, na timeline, na live, tá? Então, olha só que interessante. Se vocês puderem mandar assuntos, mandarem sugestões, existe uma postagem lá que eu pedi sugestões, já tenho várias sugestões. Obrigado a todas as pessoas que mandaram sugestões lá. Nós estaremos falando nos próximos dias sobre essas sugestões, falando sobre esses assuntos. E nós estaremos abordando, né, cada assunto desse. Começamos hoje falando sobre medo e como lidar com isso, né? A gente vai começar a falar daqui a pouquinho como lidar, vamos falar da origem e depois como lidar, né? Para você saber como lidar, você tem que saber de onde ele vem. Então a gente vai continuar falando já já. Olha só que interessante. Muito boa pergunta. Mateus 26 e 39. Diz a palavra de Deus, ó, a pergunta da Tia Néia, a gente vai responder agora essa pergunta. Ele avançou um pouco, vou puxar aqui na minha Bíblia, Mateus, capítulo 26, e no versículo 39. Ok, olha só. Ele avançou um pouco, inclinou-se com o rosto no chão e orou: Meu Pai, se for possível, afaste este cálice de mim. Contudo, eu quero que seja feita a tua vontade e não a minha. Ok? Puxa vida. A pergunta da Tia Néia: será que além da tristeza, Jesus sentiu medo quando orava ao Pai no Getsemane? A resposta para essa pergunta é sim. Não só medo, como tristeza. Uma tristeza muito grande, né? Existe uma outra passagem. Aqui, ó. Vou pegar uma outra passagem para vocês aqui também. Lucas, né? Lucas no capítulo 22. Vou abrir lá em Lucas, esse mesmo trecho, só que lá em Lucas 22. E no versículo 42 ao 44. Vamos lá, Lucas 22, 42 ao 44. Diz o seguinte: ele afastou-se um pouco, ajoelhou-se e começou a oração. Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim esse cálice, porém eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia, porque ele estava em tal agonia de espírito que começou a suar sangue, com gotas caindo ao chão, enquanto orava cada vez mais fervorosamente. Então, segundo Lucas 22, do 42 ao 44, Jesus estava em agonia. A agonia é um estágio de medo, é um tipo de depressão. A ciência comprova que determinados níveis de depressão podem ser tão altos, que sim, começam a reagir com o organismo metabólico e pode fazer com que estoure, né, possa vir dar coágulos em algumas partes do corpo e chegar a gotejar sangue, sim, porque rompem-se os vasos da pele. Isso é cientificamente comprovado que é possível, devido a um alto nível de depressão. Jesus sabia que era inevitável que ele iria passar, mas ele estava realmente ali, como diz a palavra. Olha o que diz: então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Versículo 44, porque ele estava em
tal agonia de espírito que começou a suar sangue. Amigo, não é fácil não, principalmente você vê o que você vai passar, sabendo o que vai passar. Por quê? Jesus já tinha visto tudo aquilo. Ele já sabia o que iria acontecer. Só que existe uma distância entre você ver e você estar vivendo. Tá? Então sim, Jesus teve medo. O que ele não deixou foi ser dominado pelo medo, mas ele sentiu medo sim. Jesus sentiu, principalmente por causa de Lucas 22, do 42 ao 44, tá bom? Então tá confirmado aí. Será que Jesus sentiu medo? Sim, Jesus sentiu medo, tá bom? Jesus temia até mesmo pela vida dos discípulos. Ele orou ao Pai, pedindo ao Pai em favor dos seus, aqueles que eram seus filhos, né? Então Jesus teve medo sim. Como homem, Jesus teve medo sim, tá? Por quê? É um sentimento natural da carnalidade, da natureza humana. Quando eu falo que é natural, é que vem da natureza humana por causa do senso de proteção, tá? Então eu falei para você que o medo, até um certo ponto, ele é positivo. Ele faz com que você enxergue, aumente o seu campo de visão. Olha que coisa impressionante. É cientificamente comprovado que quando você está sobre uma situação de medo ou pressão, você aumenta o seu campo de visão, você fica mais sensitivo, os seus reflexos ficam mais rápidos, você libera, se eu não me engano, mais endorfina, e se alguém estiver assistindo pode me corrigir, mas libera diversas substâncias no corpo ao qual te deixa mais esperto. Sabe meio que, quem lembra daquele primeiro filme do Homem-Aranha lá atrás, né? Que o Peter Parker está se descobrindo nos seus sensos aranha. Lembra do senso aranha? Que de repente o cara vai bater nele, ele sente tudo aquilo. Justamente, aquilo ali é um medo usado pro bem, um medo usado pro potencial. Tá? Então eu vou falar de duas origens do medo. A primeira origem é o coração humano. Jesus respondeu sobre o pecado e sabemos que a grande parte de nossas decepções e frustrações vem por causa do pecado que cometemos, se não nos arrependermos e continuarmos a viver a pecar. Olha só que interessante. Pois se nos arrependermos verdadeiramente, nos tornamos livres. Esse é o desejo de Deus. Mas existe um outro lado que não deseja isso, que deseja te ver depressivo e destruído, que adora te acusar e apontar seus erros e principalmente ver planos sendo frustrados. É claro que estamos falando do segundo fator, que seria o nosso adversário. Mas então, por exemplo, medo é pecado. Lembra que eu falei? Ser dominado pelo medo é pecado. Vamos lá, vamos deixar bem claro. Qual a parte do pecado do medo, pastor Daniel? O domínio, ser dominado pelo medo, decidir pelo medo, seus propósitos com base no medo. Isso caracteriza falta de fé e falta de fé é pecado. Então o que acontece? A carnalidade humana, a natureza humana, ela literalmente te puxa para travar os seus projetos, para impedir a sua ação, porque a própria natureza humana, o próprio corpo, ele quer zona de conforto. O corpo, o ser humano, ele não quer em si, esse corpo, ele quer descanso, tá? A todo momento nós buscamos descanso. Tanto que, por exemplo, muitas das nossas motivações, trabalho, é porque você quer uma casa melhor para descansar, porque você quer um carro melhor para ser mais confortável. Ó, conforto, descanso. Essas palavras estão a todo momento na nossa pauta do dia a dia. Então o corpo quer zona de conforto, o corpo quer evitar problemas. A mente também, em si, humana, quer evitar problemas. Ela quer se acomodar, mas isso é uma contramão ao princípio cristão, ao princípio bíblico. Isso é uma contramão porque Jesus disse para os discípulos, vão, né? Preguem. Existe uma passagem em Marcos que ele diz, curem. Existe uma passagem em Lucas, se eu não me engano, que ele envia e diga, vão, anunciem. Ou seja, são palavras de ação, são palavras de deslocamento, são as palavras de iniciativa. O corpo não quer isso. O corpo quer conforto.
E esse é o grande X da questão. Então, o primeiro fator do medo é a sua zona de conforto gritando de alguma forma, a sua mente, o seu corpo, agindo de tal forma que lhe proporciona um senso de repente, cara, eu preciso parar isso, não vai dar certo. Eu tenho medo, eu não quero, eu não consigo. É o seu corpo falando isso para você. Os planos são difíceis, os projetos vão dar trabalho, a circunstância, casamento não é fácil. E aí, você vai ficar na sua zona de conforto? É isso realmente que você quer? É isso realmente que você deseja? É isso realmente para o qual você nasceu? Eu duvido. É uma vontade de vencer versus uma vontade de ficar em casa dormindo. É a vontade de ir para academia versus a vontade de entrar embaixo de uma coberta e ficar assistindo filme. Medo. Ah, mas eu vou ficar dolorido, eu vou ficar ruim, eu vou ficar assado. Justamente, medo. E esse é o grande X da questão. As pessoas têm medo de fazer muitas coisas. As pessoas têm medo de se relacionar. Como eu falei, se não nos arrependermos, continuarmos a viver a pecar, né? A grande parte das nossas decepções e frustrações vem por causa desse pecado. Porque, por exemplo, cara, não tem como você se blindar contra essas circunstâncias. Não tem como. Você vai realmente passar por essas circunstâncias. Você vai enfrentar essas circunstâncias. E esse é o grande X da questão. É você lutar contra todo esse tipo de impedimento que queira te impedir de viver. Tá? Queira te impedir de avançar, queira te impedir de transformar a sua vida. Você tem que lutar. E aí o que acontece? Você foi num relacionamento, a coisa deu errado, você já foi, uma grande parte, você já foi no erro. A coisa aconteceu porque estava errado. E aí? E aí você fica com uma marca chamada decepção. Essa decepção é um medo instalado para você não voltar a se relacionar. É um medo instalado que diz assim, não, você vai namorar de novo, você vai se dar chance de novo, mas você já quebrou a cara, mas você não fica sozinho, ou opta por outra, ou parte para outra tendência, né? Amigo, as decepções partiram por quê? Porque você criou excesso de expectativas, já aprendemos isso aqui. O excesso de expectativas é o causador direto das frustrações, das decepções. Então, o grande responsável é você, meu amigo. E olha que coisa impressionante. Uma coisa que eu sempre digo é que as pessoas têm medo e as pessoas se travam e esquecem que elas podem ser diferentes. Poxa, e se eu ver que vai dar jabá? E se eu vir que vai dar problema? E eu falar, não, peraí, vai dar problema, isso não é pra mim. Foge do meu propósito, foge dos meus objetivos. Eu não quero porque essa pessoa é diferente demais, ou eu não... Cara, essa determinada atitude pra mim não vira. É bem melhor você reagir assim do que você viver por medo. A decepção é um tipo de medo. Ah, não me relacionar por decepção. Você se blindou e está com medo de novos relacionamentos. E aí o que acontece? O primeiro fator é humano. O primeiro fator vem de você. Esse senso que era para ser de segurança e agora... Bau. Não é mais segurança. É, na verdade, um dominador sobre a sua vida. Segundo fator, nós sabemos que existe o lado negro da força, o lado maligno, o mal. Duas palavras para ele, diabo ou Satanás, que significa adversário ou tentador. Essa é a segunda origem do medo. Já sabemos que o papel do diabo é mentir, ok? Pois ele é o pai da mentira. E a forma mais comum de Satanás tentar impedir os planos de Deus para nós é nos fazendo desistir, tentando nos desencorajar. E como ele faz isso, se não através do medo? O diabo usa o medo como a maior forma de empecilho para nossas vidas, na vida das pessoas. Afinal, o diabo sabe que a única pessoa que pode impedir as bênçãos de Deus em nossas vidas somos nós mesmos. Se nós não desistirmos, nada nos impedirá.
Então, o papel do diabo nisso, trabalhar aqui, ó, na mente. Ele luta a todo instante contra você na mente. Ele fica tentando invadir os seus pensamentos e potencializar. Ele tenta aumentar a proporção do que você viveu. Ó, você quebrou a cara. Que nem, por exemplo, igual cair de bicicleta. Uma pessoa que cai, se arrebenta, mete a cara no chão, fica todo ralado. E aí, você não anda mais de bicicleta? Cara, eu preciso, eu quero andar, eu gosto de andar. E aí? E esse é o grande X da questão. Satanás não quer que você leve seus planos em frente. Então ele usa dos pensamentos de medo para te impedir. Ele usa dos sentimentos de medo para te impedir. Ele usa da dúvida, ele usa da timidez, né? Essa palavra que os tímidos não herdarão o reino de Deus por causa do medo. Ah, eu sou tímido, eu não consigo, eu não vou, eu não posso. Gente, você pode, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você acredita, você vai e caminha. Você vai e parte para cima. Você vai e enfrenta as circunstâncias. Se você acredita verdadeiramente, você luta, você batalha, você alcança aquilo que é necessário. E esse é o X da questão. Ô, pastor Daniel, legal. Você tem que enfrentar a voz que está na sua cabeça dizendo assim, vai dar errado? Não vá. Esse é o pessimismo em excesso. Você tem que manter o equilíbrio, lembra? Falamos na semana passada sobre isso. Semana passada, semana retrasada, a ferramenta sobre o equilíbrio, tá? E aí o que acontece? Você tem que lutar contra esses pensamentos malignos que eles vão usar frustrações passadas, lembra? Ele vai usar decepções, coisas que deram errado, projetos que falharam para falar, ó, dessa vez não faça. Não faça de novo isso. Ué, por que eu não posso fazer de novo isso? E se eu tomar os devidos cuidados? E se eu modificar? Pode ser melhor. Mas não impede também de dar errado, porque o dar errado te faz crescer. E se Deus quiser que você cresça mais uma vez? Ah, chega! Não. Ué, uma coisa muito comum é nós vermos nossas crianças, que quando elas crescem, as crianças ficam com um pouco de dor no corpo. Por causa os ossos esticando ali, descalcificam um pouco, até reequilibrar tudo isso. Leva um tempo. E aí, gente? E aí que você tem duas origens, uma humana para o medo e a outra potencial, que é Satanás. Então, a origem humana do medo é a falta de confiança, acima de tudo, falta de fé. Compete a você ter fé, compete a você enfrentar isso. Segunda coisa é Satanás, que quando vê que você tem uma marca, quando vê que você tem um problema ali, ele vai potencializar isso, ele vai falar na sua cabeça para poder mostrar para você que isso é ruim, entendeu? E esse é o grande X da questão. Você precisa lutar contra isso. Olha só que bacana. Foi assim com Pedro quando negou a Jesus, foi assim com os discípulos ao ficarem sós, foi assim com todos os heróis da Bíblia. Pois quando Deus queria que eles acreditassem naquilo que ainda não existia, ele sempre fazia a questão de lembrar, não temas. Existe uma frase que eu escrevi aqui, né? Algo como ele disse, eu sei que parece loucura, mas não pare. Parece loucura, mas não pare. Paulo diz que o Evangelho de Deus é loucura para os homens. Se o Evangelho é loucura, imagina as ideias, os planos, os projetos ao qual Deus revelou ao seu coração. Vai ser loucura, vai ter gente que vai chamar você de retardado, louco, que isso não se faz, que isso não se vive, que não é assim que as coisas vivem, porque eles não tiveram a visão que você teve. E esse é o grande X da questão. Então, entenda uma coisa, lute contra o medo. E vai ser o terceiro passo agora que a gente vai falar sobre lutar contra o medo. Bom, já soubemos então o que é o medo, né? Que ele vem de pensamentos negativos, ele vem de uma série de experiências. Pensamentos negativos, né? Podem ser coisas internalizadas, uma segurança para você. O medo em si, quando ele é
né, vamos dizer, usado na medida certa, ele é bom, ele te ajuda, ele te traz o senso de segurança, ele faz você olhar ao redor, aumenta a sua capacidade visual, você consegue ter uma visão melhor das coisas. Agora, vamos falar de como vencer o medo, né? Quando ele se torna um dominador, quando literalmente o seu senso humano está falando muito alto e Satanás potencializou o medo e você travou. Bom, eu vou soltar uma pergunta aqui para você e eu gostaria que você pensasse nessa pergunta, porque essa pergunta é a chave para você começar a desfazer o medo. A pergunta que eu tenho são duas perguntas em uma. A primeira parte da pergunta é: será que o medo que eu sinto tem fundamento ou é reflexos de minhas desobediências ou frustrações usadas por Satanás para me intimidar? Preste bem atenção, será que o medo que eu sinto tem fundamento ou ele é simplesmente o reflexo de minhas desobediências e frustrações usadas por Satanás para me intimidar? É real esse medo? Isso pode realmente acontecer? Mas e o que pode acontecer também de bom? Outra coisa, tenho realmente evidências para ter medo? Será que esse medo que eu sinto, ele é potencial, ele é verdadeiro? Por exemplo, eu vou ter uma sacada aqui, eu tenho medo de me aproximar da sacada. Mas por quê? Não porque eu posso cair, mas tem grade. Ué, então eu não preciso ter medo de me aproximar da sacada. Ali tem um precipício. Eu tenho medo de pular. Ué, por quê? Porque se eu pular sem paraquedas, sem asa delta, sem nada, é fato, eu vou me esborrachar lá embaixo. Ou seja, mas se eu ficar na beira do precipício olhando a paisagem lá embaixo, não tem por que ter medo. Você não vai pular, vai lá ver a paisagem, poxa. Tá aí a diferença. Você tá entendendo? Entenda uma coisa. Você precisa entender que existe uma diferença entre o medo potencial e a intimidação. O que é intimidação? Satanás ele te intimida. O que é intimidar? Sabe quando você tá numa... simples, luta de boxe ou luta de UFC. Já viu que antes da luta tem umas prévias lá que os lutadores ficam um de frente com o outro, fazendo cara feia, botando pressão e não pode encostar um no outro, mas falar um monte de coisa fazendo cara feia? É aquilo. Mas só que a luta só vai mesmo decidir dentro do ringue, vai ser dentro do octógono ali que os caras vão acertar a pancada e quem bateu bonito ganha. E geralmente consegue vencer quem tem mais equilíbrio emocional para lembrar o treinamento que teve. Opa, peraí. Tem muitas informações, vamos pensar? Ok. Então, primeira coisa, avaliar se realmente esse medo é natureza. Chegar na beira do precipício para olhar a paisagem. Eu tenho medo, vou ficar de longe, eu não vou ver a paisagem. Para de bobeira, vai lá, você não vai pular. Se eu pular sem asa delta, sem paraglider, nada, pulei. É fato, vou me esborrachar lá embaixo. Então não pula, né? Não vou pular que Deus vai dar asa, vou virar um passarinho e vou sair voando. Para. Então, tá aí um grande medo. Aí a diferença entre medo e intimidação, ou seja, chega lá, vê a paisagem, mas não pula. Não pula, sua mula. Esse é o X da questão, não pula. Porque você está sem equipamento. Agora, botei o equipamento. Não vou pular não, vai que... aí já é medo demais. Você está com o equipamento, voa. Então agora eu estou preparado para pular? Tá, pode voar. Tá com equipamento, paraglider, asa delta, sei lá, paraquedas. Pula! Vive essa emoção. Mas e se... É a mesma coisa, você pode estar sentado aqui e cair um raio na sua cabeça. Acabou.
E se você morrer, se você cair, se você dar errado, se o projeto der errado? Poxa, eu vou lá ver o negócio. Ah, não vou nem ouvir a proposta. Não quero nem ouvir a proposta porque, cara, essas coisas tudo dá errado. Para de medo. Para de medo. Você está se bloqueando por uma coisa que pode ser boa. Vai lá e escuta a proposta. Está dentro dos seus objetivos? Participa. Não está? Ah, não faz parte dos meus objetivos. Então, o que você precisa primeiro? Questionar-se. Pô, peraí. Eu vou fazer negócio? Não, eu não vou fazer negócio. Você tem que se doutrinar. Então, o primeiro passo para você enfrentar o medo é você questionar os seus pensamentos. Questione os seus pensamentos. Aprenda a pensar nos seus pensamentos. Segundo, peraí, eu vou entrar nesse negócio. Quais são as regras do negócio? A regra do negócio é essa e essa e essa. Eu estou preparado para a regra do negócio? Eu estou preparado para enfrentar os riscos? Eu estou preparado para me lançar nisso? Eu estou preparado para fazer isso? Tô. Então, vai. Ah, mas eu tô. Mas e se der errado? Aí, meu amigo, falta de fé sua. Se der errado, a gente aprende. Se der certo, a gente fica bem. Acabou. É a mesma coisa com relacionamentos, é a mesma coisa com faculdade, escola, colégio, vida, tudo. Ministério na igreja. Tá dentro do meu foco? Eu estou tendo equilíbrio? Tenho tempo para minha família, para as coisas tudo bonitinho, separadinho, trabalho, faço... Tenho tempo? Então dá. Ah, não vou fazer ministério porque, já fiz ministério uma vez, foi dor de cabeça, não vai dar errado de novo. Para, seu cara de pobre. Já falei aqui, cara de pobre. Tira essa cara de pobre e passa a fazer os projetos que Deus tem colocado na sua vida. Não vai dar certo. É preciso você confiar em Jesus. O grande problema é que você não confia em Jesus muitas vezes. Você não confia que Deus está te colocando naquela situação, que você pode até ir para a fornalha, que você pode até ser mordido por cobra, que você pode sofrer um naufrágio, mas como pode não sofrer? E se sofrer um naufrágio, aprende a nadar, chega na praia. Se for picado por cobra, não morrerá. Ué, não estava escrito na palavra que pisar a serpente, não sei o que, não faria dano algum? Aconteceu com Paulo. Paulo foi mordido por cobra e mesmo assim não pegou nada. No primeiro instante todo mundo falou, esse cara tá zicado, velho. Esse cara tá frito. No segundo instante todo mundo olhou e falou assim, tem algo diferente nesse cara. E esse é o grande X da questão. Os resultados demoram um pouco para aparecer, né? Por exemplo, você olha para uma árvore em tempo de, vamos dizer aí, verão, né? Se você chegar lá vamos dizer um ipê. Se você chegar no meio do outono no ipê, você não vai ver flor nele. Uma outra ali, nossa, que árvore feia. É grande, mas é feia. Você tem que esperar chegar a primavera para você ver como ela é feia. Então, espere a primavera chegar. Persista nos projetos, não é da noite para o dia. Enfrente os seus medos. Questione, assim, não só enfrentar. Muita gente fala, enfrenta o seu medo. Questiona. Questiona. Questiona o seu medo. Vê se esse medo realmente tem origem. Jesus, até aqui como o pessoal citou, a Tia Néia fez a pergunta, se no Getsemane, quando Jesus estava ali orando ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se isso foi medo? Foi, porque lá em Lucas 22 diz que ele estava demasiadamente triste. Ele estava deprimido. Então esse é o X da questão. Ele estava ali lutando contra o medo dele. Jesus não deixou de ir para a cruz. Jesus não deixou de cumprir o propósito. Jesus não parou com a obra. Jesus foi em frente. Entendeu? Jesus foi em frente. E aí? E esse que é o X da questão. Olha só que legal. Olha aqui que bacana. Você tem que entender que a sua vida não vai se resumir a esse ponto. Isso é um estado passageiro. É lá na frente que as coisas se desenrolam. Então pare de ter medo. E quando eu digo pare, é uma ordem. Pare de ser dominado pelo medo. Quando eu falo pare de ter medo, é pare de ser dominado pelo medo. Você vai sentir medo, mas é necessário ter coragem. O que é coragem? Coragem não é ausência do medo. Coragem é enfrentar o medo. Coragem é você lutar contra o medo. Coragem é você realmente falar, poxa, eu estou com paraquedas. Eu estou aqui com equipamento. Eu estou munido. Dá para eu entrar nessa. Pula! Não tem brincadeira.
Eu me lembro de uma circunstância, né, no quartel até mesmo, eu me lembro de uma circunstância ao qual eu fiz um treinamento de rapel, cara. Pensa no desespero. Meu, eu tinha que descer alturas ali, né? Amigo, que realmente era difícil. Você confiar num cabinho preso a você. E aí? Não desci? Ah, tá, que eu não desci. Meu, tive que descer. Tive que ir, tive que enfrentar o medo. E detalhe, chegou uma hora que eu não descia nem sozinho. Olha só, eu faço questão de mostrar para vocês aqui. Inclusive está eu e o Thiago, que é baterista da igreja. Vocês vão falar que não sou eu, mas tudo bem. Olha aí que bacana, vou mostrar para vocês agora. Olha só, peraí, só um minutinho. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Eu descendo de rapel, galera. E aí? E aí que é realmente necessário enfrentar esse medo. Entendeu? Você tem que enfrentar, irmão, não tem como, não tem para onde correr. Não tem como você vai, vou voltar, vou parar, vou deixar de fazer. Não tem como, cara. Olha aí minha foto, ó. Vou transitar aqui pra vocês. Olha eu pendurado no rapel aí, ó. Eu sou esse camarada do lado direito aí do seu vídeo. Tá vendo isso? Meu, você acha que foi fácil ficar preso naquela corda ali? Você acha que foi fácil ficar pendurado ali? E ainda mais que o Tiagão, ó, o Tiagão que tava descendo, ele que tá com a mão no cabo, meu amigo. Eu tinha que confiar no Tiagão. E aí? Esse é o X da questão. É você enfrentar o seu medo. Você realmente passar por circunstâncias ao qual você vai falar assim, cara, eu tenho que ir, não tem pra onde correr, não tem o que fazer. Agora eu tenho que ir. Você acha que foi fácil pra mim descer de rapel? Não foi não, nem um pouco, rapaz. Principalmente a primeira vez que você tinha que fazer as manobras e técnica e não sei o que e papapá. Rapaz, foi muito difícil. Mas eu parei? Não. Por que você não parou, pastor Daniel? Porque realmente eu tinha um propósito, eu tinha que continuar, eu tinha que ir em frente. Não dá para você parar, amigo. Não sei qual o seu problema de hoje, não sei qual a sua adversidade do seu dia a dia, mas eu quero dizer uma coisa. É o seu corpo que quer a zona de conforto. Satanás está potencializando, mentindo na sua cabeça de que não vai dar certo. E ele está ganhando essa guerra se você não lutar contra ele no nome de Jesus. Lutar e questionar os seus pensamentos, questionar o que está acontecendo na sua vida, questionar se realmente vale a pena ter medo. Então, vença o medo. Questione. Pastor, como eu venço o medo? Questione. Analise tudo que você tem em mãos. Dá. O mínimo possível? Então vai. Pedro tinha pernas, mais nada. Ele não tinha boia, ele não tinha... Não. Ele tinha pernas. Ele desceu do barco e caminhou. Sentiu medo, afundou, mas Jesus o tomou pela mão e o colocou novamente dentro do barco. Confie, caminhe sobre as águas. Amém? Amo vocês e não podia deixar de encerrar essa transmissão sem orar para nosso dia, para nossa semana em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais uma live, obrigado por essas pessoas que participaram, obrigado, Senhor Jesus, por cada um, Pai, que esteve aqui assistindo, e eu peço, Pai, sobre aqueles que ainda irão assistir essa live, abençoa, Deus, em nome de Jesus, dá uma semana de paz, de alegria, de bênçãos, Pai, que eles possam ser revestidos do Teu Santo Espírito, Pai, que em nome de Jesus o Teu Santo Espírito dê sabedoria para eles, para que eles possam questionar os medos, questionar, ó Pai, essas travas, tirar esses entraves que Satanás tenta potencializar na vida deles. Senhor, que nós possamos, acima de tudo, confiar, Deus, em Ti, na força do Seu poder. Não confiemos em nós mesmos somente. Tenhamos também como parâmetro os recursos, mas recursos que o Senhor nos deu. Pai, em nome de Jesus, que possamos confiar, acima de tudo, no Senhor e prospera a vida dessas pessoas, abençoa a vida das pessoas e, acima de tudo, Deus, eu peço que o Senhor esteja sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a Ti que abençoe a cada pessoa, a cada família. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a cada lar, abençoa a cada jovem. E Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor cuide de cada um deles e que tudo que eles, Senhor Jesus,
estão fazendo, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, prosperar. Em nome de Jesus eu oro, a Ti eu agradeço e glorifico ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, que você tenha uma semana de paz e que seja cheio do Espírito Santo de Deus, que você diga sempre muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus. Deus te abençoe, acredite, é possível. Deus te abençoe. Tchau, tchau.